Quando Deus falou silêncio, eu falei, é silêncio, vou obedecer. Travar meus filhos, sempre, sempre, sabe? O André foi salvo de uma doença, falecimento dos músculos. Caramba. Falecimento dos músculos. Ele foi curar, sabe aonde, Adriana? Lá no Congresso das Mulheres. Caramba, olha. É o que eu falo. A gente, quando nós perdemos a autoridade sobre os nossos filhos, a gente está perdendo princípios. E quem perde princípio está quebrando o teu desenvolver diante do Senhor, porque o Senhor quer fazer. Mas se você quebrar os princípios, você perdeu a autoridade. Então, nesse dia, meu filho começou a ficar com caroço aqui, na testa, e muito sono, pálido, e com as pernas pesadas, igual que tinha um concreto nas pernas. E ele falava, mãe, não estou bem, não estou bem. Aí eu levei ele no médico, de confiança, fizemos todos os exames, o médico olhou para mim e falou, dona Rosa, leva ele correndo para reumatologista, porque o André está com uma doença grave. Meu Deus. Ele estava fazendo faculdade, Adriano. Aí eu olhei assim, doutor, que isso? Ele é uma doença grave. E leva logo, vou te dar o nome da doutora, a senhora liga, marca. Aí eu falei, tá bom, vou marcar. Aquela coisa triste no meu coração, sabe? Aí já fui na doutora, na secretaria ali, e marquei já. Para daí a 15 dias já fazer o exame e já levar para ela. Né? Quando eu cheguei no portão, Adriana, para ir embora com ele, eu olhei para o meu filho assim, me deu aquela angústia. Aí eu vi um sussurro no meu ouvido, uma vozinha muito gostosa de ouvir. A voz de Deus. Só falou assim, silêncio. Mas um silêncio, uma coisa que tomou meu ser. Meu Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, silêncio. Aí eu fiquei pensando assim, silêncio. Por que silêncio? Eu sozinho, Deus. Falei com ele, não. Por que silêncio? Então, não vou falar com o Luiz, não vou falar com minha mãe, não vou falar com ninguém. É eu e Deus. É eu e Deus. E começamos a batalha. Aí eu comecei a orar todo dia, meia-noite, né? No meu quarto, de boca no pó, todo dia meia-noite. E quando enchia o chão de lágrimas, ia para o outro lado, ia para o outro, até terminar a oração, né? Naquela angústia. Sim. E preocupada, olhava para ele e via ele daquele jeito, e já ficando com a mão deformada aqui, um lado aqui dele ficando torto. Eu olhava aquilo, mas não comentava. Não comentava, Caramba. Boca fechada, em obediência, aquela voz. Aquela voz tomou o meu ser. E a vontade de gritar, né? Me ajuda. Mas só gritava para o Senhor. E outra coisa, só podia orar em silêncio. Só em espírito. Não podia orar. Aquilo veio no meu coração. Quando Deus falou silêncio, eu falei, é silêncio, vou obedecer. Né? Uhum. Então, eu orava em silêncio, sabe? Ali eu chorava, me derramava em silêncio. E fui. Quando fez 15 dias, levei ele no médico. Quando chegou lá, a doutora tinha sido chamada num lugar lá, com urgência, ela foi e não esperou o último paciente, que era o André. Nós fomos para casa. Aí marquei de novo. Passou mais de 15 dias, quando a gente ia, deu um apagão geral em Campo Grande. Um apagão geral. Não fui para a consulta. Aí fui e remarquei. Para mais daí a 15 dias. Quando foi, deu uma enchente em Campo Grande, parece uma tromba d'água. A minha rua encheu tanto que os carros ficaram pelo meio. Gente. Ninguém podia andar. Ele com aquela perna, a gente não tinha carro, tinha que pegar ônibus. Né? Aí eu falei assim, bom, acho que a gente já tinha carro, Adriana, só que o Luiz estava trabalhando. Aí eu falei assim, bom, então não vamos. Aí eu falei, eu vou remarcar. E remarquei. E eu ansiosa para começar o tratamento. E para saber o que era. Aí marquei de novo. Aí, nesse mês que eu marquei, teve o Congresso das Mulheres. E o ônibus que nós alugamos era um vizinho, morava lá perto. Esse vizinho falou, botou o ônibus parado na nossa porta. Eu falei assim, André, vamos para o Congresso das Mulheres. Aí ele falou, mãe, não vou não, mãe. Eu não estou bem não, mãe. Eu estou com a minha mente perturbada, uma coisa ruim na minha mente, mãe, uma confusão, mãe. Eu não vou não, mãe. Aí eu olhei para ele e falei, não, você vai. Você vai, nós vamos buscar o nosso milagre. Eu vou te ajudar a botar roupa. Vou te ajudar a calçar teu tênis. Eu tive que ajudar, Adriana. Ele não podia levantar a perna. É igual que estava com 2 concretos nas pernas, sabe? Aí eu ajudei ele a arrumar, botei o sapato, amarrei. Ele botou a calça, eu butuei. Ele não tinha mais forças. Esse aqui dele estava ficando deformado já. Aí
fomos para lá. Quando nós chegamos lá, começou o culto das mulheres do congresso. Quem ia pregar era a pastora Soraya Junque. A pastora Soraya começou cantando primeiro, cantando, eu ali em oração, sentei mais atrás um pouquinho, e eu ali em oração, com as lágrimas descendo, louvor. Aí, daqui a pouquinho, ela leu o texto para pregar. Quando ela leu o texto para pregar, ela, para tudo, desceu uma unção de cura nesse lugar. Foi lá no Projeto Vida Nova de Irajá. Desceu uma unção de cura aqui. Aí eu gritei. Eu sempre fui tímida, sabe? Mas eu levantei minha mão. Meu filho está sendo curado. Meu filho está sendo curado. Aí eu levantei assim, quando eu olhei, estava o André pulando, Adriana, que nem podia andar. Ele desceu a escada comigo, segurando, passo a passo. Meu filho estava pulando, saltando. Aí eu vim, aí eu fiquei numa alegria, meu filho foi curado, meu filho foi curado. Aí fomos para casa, chegou o dia da consulta, chegamos na consulta. Aí eu toda feliz com meu filho. Aí a doutora olhou para ele, viu os exames anteriores, os exames anteriores. Tinha, né? Aí quando ela olhou, ela falou assim, olha, dona Rosa, essa doença é muito grave, teu filho está com... Ela falou um nome, mas ela falou, para a senhora entender, é uma morte que vai dando nos músculos. É falecimento dos músculos, vai ficando duro, até ficar duro também o músculo do coração e ele partir. Mas até lá, ele vai ficar numa cadeira de roda. A senhora vai ter que dar entrada lá no fundão. Eu vou te dar um encaminhamento. Assim, eu deixei ela falar. Isso, assim. Eu olhei para ela e falei, doutora, mas tem uma coisa. O meu filho está curado. Daquele dia que eu não vi, que deu aquela enchente, ele recebeu a cura. Na nossa igreja, Jesus curou meu filho. Ela olhou para mim, mas ele estava ainda com caroço aqui. E ainda estava com a mão aqui. Ela olhou para mim e falou assim, não, dona Rosa, não se ilude com isso. Essa doença não regride. A senhora não vai se iludir com isso, não. Eu vou te dar um encaminhamento, a senhora vai fazer, não se ilude, não. Essa doença não regride. Aí, como ela falou com autoridade, eu olhei para ela e falei com autoridade também. Eu falei, não, Jesus curou meu filho. A senhora pode me pedir todos os exames dele de novo, que eu vou fazer e vou trazer aqui. E a senhora vai abrir a boca e vai dizer que quem curou meu filho foi Deus. Caramba! Aí ela olhou para mim, vamos pedir os exames. Pedi um monte de exame, uma bateria. Aí eu fui lá com o André correndo, já estava andando direitinho. O congresso foi no sábado, no domingo, já foi, jogou bola. Voltou 3 meses que não, que não jogava bola. Aí foi lá, fez os exames. Quando eu voltei, que eu mostrei para ela, cheguei com meu filho lá, meu filho já estava sem caroço, a mão já estava normal. Glória isso aqui a já Deus. tinha murchado. Aí André, bonitão, chegou lá, a doutora olhou para ele assim, falou assim, aí, como é que você tá? André, estou bem, estou ótimo. Ela falou assim, deixa eu ver os exames. Quando olhou, pegava o outro, comparava, achar, né? comparava com o outro. Olhou para mim e falou assim, dona Rosa, ele está normal, os exames dele deu tudo bom. Eu falei, doutora, quem curou meu filho? Ela olhou para mim, né? Foi Deus. Isso aí. Quer dizer, reconheceu, né? É porque tem horas que a gente tem que usar da autoridade, porque o inimigo, ele faz essas coisas mesmo. Semana passada eu recebi o Ricardo aqui e ele falou uma coisa muito interessante. O inimigo, às vezes, ele usa pessoas, não é para fazer com que você negue a Cristo. Eu vi o testemunho dele. Né? Que tremendo aquilo ali, assim, deu um despertar na minha mente. E é exatamente isso. Não se ilude não. Aí você falasse assim... eu ia me render? Mesmo, não ia me render. Né? Então, graças a Deus, tá aí o André, né? Casado, tá aí meu com filho, casado, muito inteligente, Trabalhando. servo temente ao Senhor, sabe? É muitos milagres, sabe? Assim, eu tenho tantos outros, mas eu sei que não dá tempo para tudo, né, Adriana? É muita coisa, né?